O poder pode estar tanto naquele que representa um capital, uma economia, um empresário de sucesso, mas tem um poder no Brasil que tem uma história muito importante de ser entendida e que faz parte da nossa vida, mas nem todo mundo se interessa em discutir com profundidade. O poder do homem público, a gestão pública, o governo. A imagem do homem público no Brasil é muito contraditória. Ao mesmo tempo que se critica, se considera que alguém que não tem uma ação ética adequada são pessoas que podem decidir a nossa vida e, dependendo da ação que tomam, geram repercussões no dia a dia. Nós temos um deputado federal que tem uma história em Maringá, construiu a sua vida pública tendo duas bases de formação: professor universitário, economista de formação, doutor também em economia, inclusive estudando a economia regional, e é também um homem vinculado à Igreja Católica. Ele emergiu exatamente das comunidades cristãs católicas. Nosso entrevistado de hoje no Capital e Poder, Enio Verri. Enio Verri, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente no Capital e Poder. Obrigado, Gilson. Eu que agradeço o convite. É uma honra conversar com vocês. Bom, vamos começar a nossa conversa fazendo o diferente do que se fala, e é a ideia do Capital e o Poder. A gente não está aqui para falar sobre as ações do homem público, o sucesso do homem público. Eu estou aqui para falar de Enio Verri, alguém que escolheu a vida pública. Você, professor universitário, com uma carreira a se seguir na academia, resolveu assumir a vida pública. Aonde que alguém resolve ser homem público num partido de esquerda, numa cidade de direita? Gilson, isso tem a ver muito com a minha história. Conforme você colocou, eu venho de uma família muito católica. Avós, pai, mãe. Dom Jaime, quando veio para Maringá, frequentava a casa da família do meu pai, né? A família Verri era uma família que até hoje é muito presente na Igreja Católica, né? Embora boa parte dos meus tios, meu pai, todos já morreram, mas é uma relação muito forte. E a partir dos meus 18 anos, começou muito forte no Brasil e na América Latina o debate sobre a opção preferencial pelos pobres e pelos jovens, através de um documento chamado Documento de Puebla. Eu morava nesse período na minha querida Vila Morangueirinha. E chegou lá um padre muito jovem chamado Padre Julinho. E esse padre, ele começou a organizar os jovens daquele bairro para sair daquela ideia daqueles grandes grupos de jovens que falava de sexo, namoro e fazia excursão, para discutir a realidade em que vivemos. A partir desse debate, eu fui entendendo melhor a sociedade. E aí soma-se exatamente, primeiro, o meu curso de economia, soma-se a minha realidade social no bairro de periferia, bastante pobre, e o que a igreja pensava. Eu diria que foi um encontro ideal desse meu compromisso cristão e, como cristão, do compromisso de mudar a realidade do nosso mundo, do mundo que a gente vive. Hoje você se acha um deputado mais da frente religiosa ou é o homem o economista? Você teve, por exemplo, envolvimento com algumas empresas. O que é hoje o representante Enio Verri? Está com o pé na igreja ainda? Não. A igreja, ela leva você para a construção da consciência, mas as escolhas são suas. O que eu faço de certo ou errado, a igreja não tem nada com isso. Seria muito injusto dizer que eu represento a igreja nas coisas erradas que eu faço só para me cobrir, como muitos deputados fazem. Você tem uma bancada ligada à igreja. Você tem uma bancada religiosa muito grande hoje. O PT tem uma bancada muito grande. Inclusive, nós temos vários deputados que são padres. Então nós temos uma bancada muito forte. Eu faço parte de uma grande corrente no Brasil que chama-se Religião e Política, que reflete muito entre os partidos de esquerda o nosso compromisso de cristão. Você considera que padre e deputado é legal? Ou você olha assim meio de canto de olho e fala... Não tenho nada contra. Eu acho o seguinte, cada um tem que escolher o seu caminho e acha onde pode transformar a sociedade da melhor maneira possível, desde que queira mudar essa cara de injustiça que é o nosso país. Se o padre escolhe ir para ser deputado, olha, se a sociedade concorda e votou nele, qual é o problema? A grande questão é, se a sociedade não concorda que um padre seja político, é simples, não vota nele. Oi, eu vou aproveitar uma fala sua, e foi, de certa forma, minha introdução. Você tem uma carreira política que você começa como deputado estadual,
se eu não me engano, você me corrija, 2 mandatos, você chegou a ser secretário do governo Requião, aí você vai, deputado federal, você está, se não me engano, no teu 2º mandato, 3º mandato, agora afastado por causa da Itaipu, e você segue uma carreira política num partido, que é o PT, que chegou a ser governo em Maringá, né, José Cláudio, não talvez pelo partido, talvez pelo momento político, pelo José Cláudio, e você consegue se eleger toda a campanha como um deputado de um partido de esquerda, no momento dessa última eleição que nós tivemos, controverso. Quem é de esquerda sentiu na pele aqui o que é, às vezes, você tem uma cidade que não converge muito com esse tipo de postura. Ao que se explica, na tua opinião, você está numa cidade que, não estou falando porque eu estou pensando ou achando, as urnas mostraram isso, é conservadora, votou no outro candidato, Bolsonaro e não em Lula, e você se elegeu. Qual o segredo? Olha, o parlamento tem uma vantagem sobre o poder executivo. Eu não tenho que ter a maioria dos votos da cidade. Eu tenho que ter um bom número de votos. Eu concordo com você. 75% da população, do eleitor maringaense, é bolsonarista, votou no Bolsonaro. Concorda com as ideias do Bolsonaro, concorda com todas essas besteiras que ele fez, que aumentou a miséria do país, endividou o país, nos transformou num pária internacional. Precisa que o presidente fique com a sua idade viajando feito um louco para recuperar de novo o respeito que o Brasil merece. Essa é a cara do eleitor maringaense. Só que tem 25% do eleitor maringaense que tem uma preocupação com a vida do próximo, que tem compromisso social, que acha que Maringá é linda, desenvolvida, mas pode ser mais justa, que pode se preocupar com as minorias, e esses 25% é que me elegem. Eu sempre sou muito bem votado em Maringá, nessas 5 campanhas que fiz. Lembre-se que eu fui 2 vezes candidato a prefeito de Maringá. A primeira eu não fui para o 2º turno, mas fui o 2º mais votado. E a segunda eu fui para o 2º turno e perdi por muito pouca diferença de votos. Em números proporcionais, 5.000 votos. Então, tem um setor da sociedade maringaense que ele é muito preparado, ele é sensível, ele conhece a realidade e ele sabe o que Maringá precisa. Esses 25% é que me elegem e reelegem constantemente, e é para esses 25% que eu me sinto muito à vontade manifestando a minha opinião, me reunindo, participando de todos os debates que Maringá tem, colocando sempre a posição desses 25%. Isso te deixa magoado? Em algum momento o NUVR olha para esses 70%, 75%, e se sente injustiçado ou não? Nem um pouco, eu me divirto. Eu não tenho esse problema nenhum. Ora, cada um faz a sua escolha. Eu não posso ser um cara que desde os 18 anos milita contra a ditadura, pelo respeito ao próximo, pelo respeito às diferenças, portanto defendo a democracia, e vou achar ruim com quem pensa diferente de mim. Problemas são os bolsonaristas que não respeitam a opinião divergente. Só vai ter democracia, Gilson, se nós respeitarmos a diferença. O melhor lugar para se entender isso é o parlamento. A Câmara dos Deputados, ela é absolutamente democrática. Olha, eu do PT estou dizendo para você que a Câmara é absolutamente democrática. Por quê? Uma ideia só de um lado não passa. Por exemplo, eu tenho um projeto, eu apresento o projeto. O pessoal da direita tem discordância. Como é que a gente faz? A gente senta com os líderes, discute o projeto, eu abro mão de alguma coisa, eles abrem mão de outra coisa e o projeto sai melhorado. Por isso que a gente sempre fala o seguinte: nenhum projeto que o Executivo manda para o Congresso Nacional sai igual. Ele sai melhorado, porque ele sai resultado das diferentes ideias e dali sai um projeto mais preocupado com o Brasil. Então, quando que se refere à opinião da pessoa, quando é muita besteira, quando eu encontro aquele pessoal que canta hino nacional para pneu, que reza lá pro pessoal do tiro de guerra, esses, assim, eu corro, assim, eu fujo. Se afasta. Eu me afasto. Agora, quando é um bolsonarista, ele escolheu votar, se achar que é uma pessoa que dá um diálogo, eu até gosto de conversar, eu gosto de ouvi-los. Mas nesse país, quando se fala de direita e esquerda, não sou um homem de esquerda, você sabe disso. Sim, claro. Né? Às vezes associado e criticado como, mas mais porque as pessoas não compreendem muito o que é a direita e a esquerda. E no Brasil, se falar de direita e esquerda, é uma coisa muito restrita. A grande parte dos brasileiros desconhece o que é uma direita e esquerda, às vezes argumenta e usa a afirmação, mas mais porque quer se posicionar na vida cotidiana. Você considera, e isso, é claro, se espelha na Câmara de Deputados. Claro. Vamos pegar aí o Locke, né? Não tem um poder que expresse mais a vontade do povo do que o Legislativo. Tá lá, tá lá. E você é um homem do Legislativo, você tem uma carreira no Legislativo. Né? É difícil dialogar
com alguns pares seus? É. E não é difícil dialogar com quem é de direita, tá? Não é. Pelo contrário, é fácil dialogar com quem sabe o que é. É fácil. Eu vou lhe dar um exemplo aqui público. Pedro Lupion, do Paraná, esse sobrenome... Ligado ao agronegócio. Agronegócio. Ele é o presidente da frente parlamentar do agronegócio hoje, do Brasil. De direita. Ele foi deputado estadual junto comigo, sempre foi de direita, fez a pós-graduação numa escola de direita na Espanha. Nós conversamos muito bem, nós nos damos muito bem e construímos grandes acordos. Agora, como que pode? Ele é de direita, ele sabe o que é ser de direita, ele defende um Estado mínimo, ele defende o livre mercado, e eu defendo outra coisa. Só que como nós dois sabemos, nós conversamos e respeitamos as ideias divergentes e dali sai muita coisa, muito resultado. O problema não é você discutir política com quem tem lado. O problema é discutir política com quem não sabe o que é fazer política. Hoje a maioria é assim, até por conta das fake news, por conta desse negócio de eleger-se muito mais pelas redes sociais do que de fato por defender uma ideia ou um projeto, você encontra muita gente que fala muita besteira, que são contraditórios e que não ajudam o Brasil. Tanto que nesse período de Bolsonaro, você encontra na Câmara dos Deputados aqueles que são bolsonaristas e mais oportunistas, e direita e esquerda junto em outro bloco. Então você pode perguntar, mas por que direita e esquerda, durante o governo Bolsonaro, estavam juntos? Porque a direita, ela defende a Constituição brasileira, a direita defende o respeito às minorias, porque eles são liberais, respeitem. A direita respeita e defende a livre escolha de cada um, inclusive religiosa, de profissão, de orientação sexual. Só que a direita defende o Estado mínimo e a privatização. Certo. O que difere da esquerda é isso. A esquerda é contra a privatização, contra o Estado mínimo, mas defende a Constituição, entende a liberdade de orientação sexual, religiosa. Então, quando você tem uma crise do Estado democrático, o que nós tivemos agora, não foi uma crise ideológica, foi uma crise do Estado democrático. Direita e esquerda se uniram, basta ver a frente ampla que elegeu Lula, essa soma de direita e esquerda, para acabar com essa visão que eu vou chamar fascista, para retomar o Estado brasileiro conforme a Constituição dita, e na próxima eleição, você não tenha dúvida, Justo, vai estar cada um com o seu partido, cada um debatendo de novo, e vamos voltar aos bons tempos de PSDB de um lado, PT do outro, discutindo sobre, se você lembrar, você não é tão jovem assim, mas, obrigado. Mas nós dois vamos lembrar que qual era a grande briga que tinha PT e PSDB? Privatização. Exatamente. Bolsa Família, Estado mínimo. Era um alto nível. Eu posso lhe dizer que saudade das eleições PT-PSDB. Tá, mas aí tem uma coisa que eu vou te perguntar rapidinho, até te peço para responder rápido, que eu quero entrar no outro eixo depois para falar um pouco da pessoa do Enio. Para falar disso, que o papo tá bom, mas eu não posso deixar a gente ficar só com esse papo, senão eu vou perder um outro lado dessa conversa que eu quero muito. Para a gente encerrar essa conversa, esse governo Lula abraçou antigos opositores, tem um vice que já foi tradicionalmente um opositor, um crítico, né, do Partido dos Trabalhadores, e ao mesmo tempo constituiu um ministério de articulações múltiplas. A conversa com o presidente Lula e o presidente da Câmara de Deputados, do Senado, demonstra muito isso, né? Vou fazer uma colocação e você, por favor, analise de forma rápida, eu peço. Que abre muitas pernas, abraça todo mundo, acaba ficando sozinho sem ninguém. Você acha que esse governo vai acabar na solidão de tanto que abraça tanta gente diferente? Não, é claro que tem um risco que quem se abaixa demais mostra... Exato. Em outras palavras... Aquela ideia que dá bom dia cachorro acaba tendo problemas, né? Não, porque uma coisa que uniu esses 13 partidos e mais essa frente ampla foi enfrentar mais o fascismo e enfrentar a ideia de uma ditadura. Por isso que unificou a todos. Eu só quero de forma rápida dizer o seguinte, pense bem, a crise é tão grande que Lula tem como vice o Geraldo Alckmin, que sempre foi opositor dele, e Geraldo concordou, porque tinha a mesma leitura da crise, foram falar com o Boulos, que concordou com o Geraldo Alckmin de vice. Eu poderia citar mais 15, mas por último, o Almoedo apoiou Lula. Sim. Por que é que Lula, Alckmin, Boulos e Almoedo, estou fazendo os extremos, estavam todos na campanha? Porque todos tinham uma coisa em comum. A crise democrática no Brasil estava no limite. Ou se tirava esse grupo, ou não ia sobrar nada do Brasil. Agora, o objetivo era um só, tirar. Agora, esses 4 anos eu vou chamar de mandato ponte,
cuidar de política social, política econômica, equilibrar as relações democráticas, respeitar a Constituição. Daqui 4 anos, esse grupo não estará junto, porque eles têm ideias muito distintas, não sobre a crise, mas sobre a saída da crise. Portanto, aí cada um vai tocar a sua vida. Mas essa unificação, ela não é resultado de uma extrema competência do Lula particular. Não, ela é resultado da grande crise criada pelo governo Bolsonaro. Enio, eu vou te fazer uma pergunta, que era só o número, você me dá um número e depois eu continuo com a pergunta. Quantos anos de vida pública você tem? Se você perguntar em termos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, esse ano eu completo 40 anos. Exatamente, eu me filiei em 83. 20 e poucos anos você entrou no partido. Entrei com 22 anos. E se for de mandatos, né, na verdade, eu passei a viver às custas da população brasileira em 2001, quando fui secretário de Fazenda em Maringá. Portanto, 22 anos. Max Weber considera que a política vem para os homens públicos, ou o homem da vida pública, de 2 formas. Ou ele é um representante orgânico, ele vem de um grupo, ele representa um empresário, classe operária, sindicato, a igreja, enfim, ele emerge de um determinado grupo. E depois, é claro, alguns, nem todos, veem a política como uma profissão. Eu já conversei com alguns homens públicos que deixam muito claro. Eles são executivos do poder público. A função deles é administrar a si mesmos, obtendo o seu sucesso como gestores, como se fossem gestores de uma empresa, né? Mas a vida pública tem um preço. E quando você está no Brasil, ela tem características, às vezes, muito difíceis de se lidar. Você sai da sua vida privada e se transforma num homem público que, de vez em quando, é uma vidraça e com telhado, alguns deles com telhado de vidro, né? Esses anos todos de vida pública, você teve que abrir mão de muita coisa, deixou coisas para trás. Tem alguns momentos em que você senta e fala, será que eu fiz a escolha certa? Você já se arrependeu? Eu nunca me arrependi, nunca. Mas já me perguntei várias vezes se eu fiz a coisa certa ou não. Até porque você olha a família. Quando eu fui para a prefeitura de Maringá, eu era um executivo muito bem remunerado numa rede de varejo da cidade, além de somar o meu salário como de professor universitário. Eu era muito bem remunerado e, pelo meu cargo, eu ganhava carro no final do ano, ganhava esse tipo de coisa pelo tamanho da empresa. Eu optei em ser secretário da Fazenda para ganhar metade ou menos do que eu ganhava. E, na verdade, se eu pegar hoje, né, se eu estivesse ainda como deputado, o meu salário de deputado hoje seria bem menor do que o salário da pessoa que eu indiquei para me suceder, que continua até hoje na empresa que eu dirigia. Então, há um problema. Porque esses políticos que Weber coloca, que escolhem que a política como profissão, eles ficam ricos. Políticos como eu, que escolheram o caminho da política enquanto uma opção de vida, uma vocação, e que adora a política, tanto que a gente ficou metade do nosso tempo falando disso, tem um efeito financeiro. A política, a vida pública, ela nos dá uma boa qualidade de vida. Temos que ser muito justos. A gente ganha bem acima da média nacional, o dobro ou mais, ganha bem. Mas não dá para ter casa na praia, não dá para ter lancha, fazenda, nada disso. Dá para ter uma vida muito boa, comer em restaurante e tudo mais. Então, esses que entendem que a política é profissão, ganham muito dinheiro, ficam ricos. Esse que vê a política como missão, tem uma qualidade de vida. Mas qualidade de vida não quer dizer que você vai ter bens, ou que chega o final do mês sobra dinheiro para aplicar, esse tipo de coisa. Então, é uma escolha. Eu escolhi esse caminho, gosto muito dele. Às vezes, lógico, você tem crises. A família fica longe, né? A Neuza me cobra isso às vezes. O Chico, agora que eu tenho neto, então, o neto... Não tem nada mais apaixonante do que o neto, Gilson. Espero que você tenha. Eu tô louco pra ter. Filho é bom, mas neto é incomparável. Dizem que neto é filho com açúcar, né? Tanto que Por isso que avô estraga neto. Mas é o meu papel e gosto de fazer isso. Tanto que eu cheguei essa madrugada, essa noite, na verdade, e sábado para domingo, então meu neto vai dormir comigo lá em casa, né? Então a gente sabe que é festa. E eu fico muito longe. Então a gente tem um custo familiar, de família. Você perde muito o que você ganharia na convivência com os filhos. Mas em termos de satisfação pessoal, é muito bom. Agora, o poder sobe a cabeça em algumas pessoas. Já conversei com muita gente ligada ao poder público, deputados, governadores, senadores. Sim. E alguns deles colocam que é muito arriscado, claro que nunca numa conversa no ar não falou isso, né? Nem vou citar aqui quem já falou isso para mim, de que o limite entre o que se deve fazer, como disse Sêneca, né? A ética do bom governante ou do bom homem público, do que se deve fazer porque é a função, e do que nos seduz às vezes a querer fazer, é muito grande. E você está em Brasília já há um bom tempo.
Fora isso também, na Assembleia Legislativa do Estado. Mas vamos pegar o Congresso, onde muitas coisas acontecem, grande parte delas nos bastidores, e da onde você está muito próximo, às vezes seduzido, por um momento em que você pode ganhar muito com uma coisa que nem sempre é lícita. É difícil lidar com isso? Como é que é isso, já que você está do lado de gente que considera isso uma prática normal e faz parte da escolha como deputado, como homem público? É que normalmente tem setores da política, deputados, parlamentares, que são amorais. Amorais. Porque tem amorais. O imoral Não. e o imoral é a prática. Olha, eu tenho um conceito e resolvi roubar de você, mas eu sei que é errado, então eu tenho uma prática imoral. A moral é quem não tem esse tipo de valor. Então nós temos no mundo da política muitos parlamentares que são amorais. Portanto, eles não têm esses valores. E é por isso que ganham muito dinheiro. No meu caso específico é até mais complicado, que eu sempre atuei na pauta econômica. Então, eu sempre participei da Comissão de Finanças e Tributação, Comissão Mista de Orçamento, eu fui vice-presidente da Reforma Tributária. Então, eu sempre atuei na área em que a questão financeira é muito presente. Mas basta você não ir nas festas que você é convidado. Basta você não almoçar com as pessoas que te convidam. Tem muito convite desse tipo. Tem, claro que tem. A quantidade de convites que você tem está absolutamente ligada ao poder que você tem. Se você é um parlamentar premiado, e eu felizmente tenho sido, eu sempre estou entre as 100 cabeças do Congresso, durante todos esses anos, é o seguinte, tem um prêmio de 100 cabeças. Os 100 cabeças é quem entre senadores e deputados, somando todos, tem 100 que são escolhidos como aqueles que determinam o resultado da política no Brasil. Isso aí é por área, esses 100. Eu faço parte, sempre fiz parte das 100 cabeças do Congresso na área econômica. Então você é um dos 100 mais assediados. Sou um dos 100 mais assediados. Então é comum. Somos nós, por exemplo, que recebemos agências de risco, os grandes bancos. Sou eu que atendo pelo PT, atendia, né? Pelo PT, os grandes bancos, porque vem muito economista de fora do país que quer ouvir uma análise da economia sobre a ótica de um deputado de esquerda. Sou eu que falo. Então, eu tenho tinha uma agenda muito intensa com bancos, agência de risco, investidores estrangeiros, e aí os jornais, né? Os grandes jornais de caráter nacional, em especial da área econômica, não só do Brasil, de outros países, os jornalistas te procuram. Então, é comum isso. Claro que isso não ocorre no primeiro ano, né? Você tem que conquistar teu espaço, mas no meu caso, que eu estou há muito tempo, a gente vive isso. Consequentemente, como a tua opinião determina resultados, o teu voto encaminha outros votos, você acaba sendo mais assediado. Mas é só você saber com quem conversar, não tem problema nenhum. Não fica sem dormir por isso, não. Já indo para o final da nossa conversa, mas pensando na política, e você como um ser humano, como qualquer outro, que trabalha, isso é uma profissão e vira de certa forma a sua vida todo dia, se almoça e janta, dorme com essas questões? Quando almoça. Mas vamos pensar que sim. Ao lado de outras pessoas que têm essa prática que você falou, que são amorais, que estão sempre dispostos em alguns momentos você se enoja da profissão, em alguns momentos você se enoja da função, em alguns momentos você já olhou para o lado, viu pares seus deputados, e viu e sabe dos bastidores que levam essas pessoas a fazerem o que fazem. Como é que você analisa a política e o homem público quando você considera que essa prática que você relatou para mim, ela é comum, às vezes mais comum do que você ter alguém que tem uma convicção ideológica, independente de ser de direita ou de esquerda? Você tem duas maneiras de avaliar isso, Gilson. A primeira, numa análise estática. Esse momento, eu olhei, vi, e claro que é enojante. Outra coisa é lembrar como era a política antes, como é hoje e para onde ela caminha. Ela melhorou muito. Ela melhorou muito mesmo. Se você comparar como era a política 30 anos atrás, é claro que na ditadura não saía nada, não é porque não faziam, é porque não podiam anunciar. Com o advento da liberdade da imprensa, que ela retoma, essas denúncias são muito mais frequentes. A política hoje é muito mais transparente. Hoje, qualquer jornalista sabe quanto que eu gastei numa alimentação, na gasolina, é tudo público. Quase tudo, né? Consequentemente, tem reduzido muito isso. Eu diria a você que com o avanço da fiscalização tributária, da Receita Federal, do papel da imprensa, dos grupos organizados da sociedade brasileira que cobram também dos seus eleitos maior transparência nas suas práticas, isso tem reduzido muito. Então, eu olho isso com esperança. Porque eu vejo que a cada ano é mais difícil que eles façam isso, não que eles tenham mudado os seus valores. Tá, os seus valores amorais.
ocorre, ou se é que são valores. Agora, o que ocorre a cada ano é mais difícil que façam. Isso é um avanço civilizatório, vou chamar assim. Portanto, a cada ano isso diminui. Então eu tenho expectativa, sim, que a gente pode avançar muito nisso. Você, como deputado, é um homem que teve poder, em alguns momentos suas decisões afetou a vida de muitas pessoas, direto ou indiretamente, mais próximos a você ou não. Sim. Em alguns momentos, Enio Verri se arrependeu de atitude que tomou e já teve momentos que você, no seu momento de isolamento, sozinho, ou com alguém que você gosta muito, por exemplo, sua esposa ou um amigo, e falou assim, se eu pudesse, não teria feito. Tem alguma coisa que você se arrepende por ter tido poder e tomado a decisão errada? Tem sim. Se você entender o poder como minha vida no parlamento, é claro que no poder executivo você erra mais, porque você faz mais. E eu fiquei, tanto como secretário de Fazenda de Maringá, como secretário de Estado do Planejamento, ou como chefe de gabinete no Ministério do Planejamento, a gente toma atitude todo dia. E às vezes você toma atitudes equivocadas assim, né? Isso não tenho dúvida. No voto também. Às vezes você vota de forma precipitada. Eu, como gosto de ler tudo, eu não voto nada sem ler, sem estudar, sem me reunir com a bancada. E no nosso caso do PT, a gente vota de forma unificada, né? A bancada se reúne, discute a pauta, vota primeiro entre nós para votar. Isso é um histórico nosso. Mas já teve votações, eu não vou me lembrar exatamente agora, que você me pegou de chofre nessa pergunta, mas eu tenho certeza que várias vezes eu votei e falei, puxa vida, podia ter pensado melhor. Tem coisas que a gente vota lá que parecem absolutamente inocentes. A hora que você vai ver, foi muito injusto. Nós chamamos isso lá, Gilson, para quem está nos ouvindo, de jabuti. Não sei se já ouviu esse termo. Já. Jabuti é assim, jabuti não sobe em árvore. Se ele está na árvore é porque alguém pôs. Então você vota uma lei, você olha rapidamente a lei, está tudo certinho, vota favorável. Aí depois que você vota, você vai lá, tem um artigo 3º, lá embaixo, escrito assim, revoga-se as leis, que não tem nada a ver com o que você votou. Você votou ali para revogar uma lei que tira um direito de um trabalhador, ou que libera um terreno importante do setor público para o setor privado. Tem muita coisa que exige muita atenção. Por isso, tenho certeza, sim, que eu errei. Infelizmente, quem faz erra. E tem muita coisa que eu me arrependi. E eu não votaria de novo. Última pergunta, inclusive te agradecendo por estar aqui. A ideia é que no Brasil a gente espera que o futuro seja melhor. Por mais que esse país tenha uma contradição muito grande entre uma riqueza que às vezes está muito mal investida naquilo que deve, que é o potencial humano, e um grande número de seres humanos que estão ficando, isso não é um problema só nosso, é no mundo todo, um pouco à margem de tudo. E no Brasil, aí já me posicionando, se espera muito do Estado, se espera muito do homem público e se personaliza muito o homem público, enquanto que a gente deveria ser muito mais cidadão, muito mais organizado, muito mais defensor daquilo que a gente acredita e se organizar para isso. Você tem ainda uma longa jornada na vida pública. O que você espera de você e das gerações, como no caso de seus filhos, do seu filho, com o futuro num país como esse? O Brasil tem jeito? Tem. Eu confio muito. Um homem de esquerda, esquerda e cristão, se eu não tiver esperança, o que é que sobra? Então, claro que eu não acredito em Papai Noel, nem Coelhinho de Páscoa, nem cegonha, mas eu creio nisso. Há uma diferença, lógico, histórica nossa de 30 e poucos anos, que eu acredito que não há justiça social, nem desenvolvimento econômico, se não houver intervenção do Estado. O Estado mínimo, ele concentra a riqueza e exclui as pessoas. Tem que ter a figura do Estado. E é claro que nós temos um debate de 30 anos sobre qual é o tamanho ideal. Aliás, é sempre essa a pergunta que você me faz. Mas eu tenho esperança na política, conforme lhe disse, do que tínhamos, do que temos. É um avanço muito grande. Agora, o que é importante ressaltar, e temos plena concordância, não pode a população terceirizar a responsabilidade. Não adianta ela votar no parlamentar e falar, não, agora que eu votei, o problema é dele. Ela precisa votar, acompanhar e cobrar. A organização da sociedade, em todos os seus setores, determina o futuro do nosso país. Não creio em mudança com os salvadores da pátria. Não acredito nisso. Me permite uma pergunta de puxadinho? Sim. Puxadinho da conversa. O Brasil é um país que formou famílias no poder. A organização, e aí eu fiz uma pesquisa no meu mestrado durante praticamente 100 anos, num recorte que eu investiguei, que no Congresso Nacional tem famílias que estão lá há 2 séculos.
né? Famílias que se constituíram como autoridades no poder, os chamados coronéis. Né? E seus filhos, você tem netos, você está curtindo isso e tal. Você gostaria de ter uma família Verri no poder? Olha, eu tenho, né? Você tem um irmão. O Mário Verri está no 5º mandato de vereador, ou será candidato agora a prefeito ou vereador novamente, né? Mas eu não acredito nesse... A gente chama de júnior lá, tá, Gilson? Tem um monte de júnior, tudo novinho, né? Aquela calcinha curtinha aparecendo na meia, relógio bonito. A gente já conhece até o estilo deles, né? São os júniors. Pra você ter uma ideia, tem Andrada lá ainda, tá? Sim, tem claro. Andrada, sim. lá do Bonifácio. Acioli, Rabelo. E Andrada é Bonifácio ainda, é Bonifácio e Andrada. Nossa. Então tem lá. Isso a tua tese ainda está, infelizmente, muito atual, tua dissertação. E dizer para você o seguinte, eu não tenho essa expectativa. Eu acho que o Mário, ele está na política por mérito dele, ele tem uma linha dele e toca a vida dele, né? E sempre se elegeu muito bem numa cidade de direita. Um vereador de esquerda fazer 5 mandatos, o cara tem que ser muito bom. Agora, isso é uma de continuidade, eu não vejo isso não. Além ao perfil do Francisco, como você é jornalista, professor universitário, eu não creio, não vislumbro nele, nem ele tem essa perspectiva de continuar a carreira do pai, até porque para nós, política não é carreira nem profissão. Enio, obrigado, muito obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Eu que agradeço, um abraço. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Isso foi o Capital e Poder com Enio Verri, falando um pouco sobre o poder, o homem público e a vida pública. No mundo que nos apressa em tudo, poder escolher onde viver é ter poder para escolher o que fazer com o tempo. Tempo para estar presente, para criar memórias, para respirar ar puro.